Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre a adição e subtração de radicais. Pessoal, para que a gente possa somar ou subtrair dois ou mais radicais, essas operações só poderão ser feitas se de repente o radical for igual para todos os elementos. Como assim? Vejamos aqui primeiramente a nossa definição. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podemos reduzi-los a um único radical, somando-se os fatores externos desses radicais. Como assim, professor? Por exemplo, nós não podemos, de repente, somar uma raiz quadrada com uma raiz cúbica. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o radical ele tem que ser igual para todos os elementos. Então, se eu tenho um elemento com raiz quadrada, esse elemento só pode ser somado ou subtraído com outro ou com outros elementos que também estejam em raiz quadrada, tá? E essa ideia funciona para qualquer tipo de radical. Vejamos aqui então um exemplo, olha só. Suponhamos que eu tenha 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Reparem que aqui nesse caso, eles são chamados de radicais semelhantes, por quê? Porque aqui eu tenho em comum a todos eles a raiz quinta de 3. E aí nesse caso o que acontece? Essa raiz quinta de 3 é o valor que já vai ficar para o final. Sendo assim então, eu vou somar agora os coeficientes dessas raízes. Ou na verdade, eu vou somar os fatores externos dessas raízes. Então aqui, olha lá, eu vou somar o 2 com o 3 com o menos 2. O ato de somar, na verdade, quando eu falo, é uma adição algébrica, onde essa adição algébrica você pode somar ou subtrair elementos de acordo com os seus sinais. Então, olha só, eu tenho aqui no caso, vou colocar entre parênteses separado, 2 mais 3 menos 2. Opa! Pelo fato de esse 2 com o outro 2 também serem simétricos, como assim simétricos? Bem, eu tenho aqui nesse caso o mesmo valor numérico, só que com sinais diferentes. Aqui é 2 positivo, 2 negativo. A soma entre eles será igual a 0. Automaticamente, nós podemos logo eliminar esses 2 no caso, né? Os dois valores aqui iguais a 2, e o resultado ficará somente o 3. Portanto, então, pessoal, todo o resultado dessa operação entre raízes equivale a quem? Equivale a 3 raiz quinta de 3. Se a gente, de repente, fizer uma analogia com as letras, por exemplo, eu tenho aqui 3x mais 2x. Bem, 3x mais 2x, nós teremos como resultado igual a 5x. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou somar ou subtrair elementos com partes literais, eu só posso resolver essas operações se, por algum acaso, essas partes literais forem iguais a todos eles. Isso quer dizer que, traduzindo o que eu falei, eu só posso somar ou subtrair se as letras forem iguais. Simples assim. Então, aqui nesse caso, foi possível resolver essa adição, até porque aqui é x também. Sendo x a parte literal de cada um deles, automaticamente, então, pessoal, esse x irá se repetir no final. E a gente soma. 3 mais 2, 5. A comparação dessa ideia com a dos radicais é a mesma, sendo que os radicais, eles equivalem, aqui no caso, à letra. E aí, os fatores externos de cada radical equivalem ao coeficiente de cada elemento, de cada parte literal aqui no caso, tá bom? Então, de novo, para somar ou para subtrair, ou de repente até para resolver as duas operações numa mesma expressão, nós só podemos fazer isso se por algum acaso os radicais forem iguais a todos eles. E de repente, se eu tiver radicais diferentes, o que a gente faz? Vejamos aqui embaixo, olha só. Eu tenho 4 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 5, menos 6 raiz quadrada de 5. Aqui nesse caso, gente, olha só. Eu tenho esse primeiro par e esse segundo par de elementos, onde esse primeiro par é semelhante, né? Nós temos dois elementos semelhantes entre si, e esses dois também. Porém, se eu considerar os 4 de uma vez só,
nós não temos elementos semelhantes em relação aos 4. Até porque, gente, nós temos raízes diferentes ou radicais diferentes entre todos eles. Nesse caso, então, o que a gente faz? Eu vou resolver as operações individualmente entre os termos semelhantes. Sendo assim, iniciemos aqui pela raiz quadrada de 2. Beleza, já coloquei aqui então a raiz quadrada de 2. Sendo que nós temos 4 e o menos 2 como fatores externos. E aí eu vou resolver a operação, olha lá. 4 menos 2, logicamente, é igual a 2. E aí nós temos como primeiro resultado 2 raiz quadrada de 2. Só que ainda tem outro par de elementos semelhantes, pois os seus radicais são iguais à raiz quadrada de 5. E aí nesse caso faz o mesmo esquema. Qual o esquema? Eu repito aqui a raiz quadrada de 5 e aí eu vou resolver a operação entre 3 e menos 6, que eu coloquei aqui no parênteses separadamente. Resolvendo 3 menos 6, reparem, nós temos a subtração, aliás, eu tenho a adição, de dois elementos com sinais diferentes. Qual é a regrinha? A gente subtrai primeiramente o maior do menor. 6 menos 3 é 3. Só que, devido ao fato de o 6 ser maior do que o 3 e também esse 6 ser negativo, automaticamente o nosso resultado será negativo. Então, o resultado dessa operação equivale a menos 3 raiz quadrada de 5. E aí, quando a gente resolve essas duas operações separadamente, eu chego nessa subtração. 2 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 5. Só que pelo fato de nós termos aqui duas raízes, dois radicais diferentes, nós não podemos fazer mais nada. Ou seja, eu não tenho mais como continuar essa conta ou essa operação. Até coloquei aqui, não pode ser mais reduzida. Por quê? Porque nós temos dois elementos com radicais diferentes. Sendo eles diferentes, não tem como ser mais resolvida nenhum tipo de operação. Sendo assim, então, o nosso resultado será justamente esse. Mas, professor, o resultado parou em subtração. Não tem problema, tá? O importante é que você tem que reduzir ao máximo quando tiver aqui elementos com radicais iguais, o que não acontece mais aqui nesse caso, tá bom, gente? Então, essa nossa aula, que a gente finaliza aqui agora, foi sobre adição e subtração de radicais, onde eu te mostrei aqui nessa aula a principal característica, que é resolver adição e subtração quando não tivermos radicais semelhantes aos elementos. Fazendo com isso o quê? Repete-se o radical e soma-se os valores, soma-se ou subtrai, os valores externos, os fatores externos de cada um desses radicais, achando assim, então, o nosso resultado final. Lembrando que nós não podemos resolver nem adição e nem subtração entre dois ou mais elementos que possuam radicais diferentes entre si. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!